Bom dia para todos vocês. Pegando as apostilas e abrindo aí na página, para encerrar, né, os cartistas do movimento cartista, movimento ludista, que está na página 430. Qual página mesmo? 430. Prontinho. Abriram? Sim. Calma. Então, vou colocar no mudo aqui. Quem quiser falar comigo, levanta esse dedinho aí que vocês têm de mandar mensagem. Tá? Tá. Se quiser perguntar alguma coisa. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência aí na nossa unidade 4. Na aula anterior, eu falei, né, na videoaula, eu testei lá na quarta-feira, nós estávamos falando sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, como surgiram os primeiros sindicatos. Nós falamos aí sobre as trade unions que eram esses sindicatos que surgiram, os sindicatos de operários, né? Aqueles trabalhadores das indústrias na Inglaterra que estavam sendo explorados, eles não tinham hora de terminar o trabalho, não recebiam hora extra, trabalhavam em condições insalubres de trabalho, né? Correndo riscos no meio das máquinas. Muitas mulheres que foram trabalhar nessas fábricas lá na Inglaterra, né, durante a primeira Revolução Industrial, elas tinham que levar suas crianças, e as crianças pequenas, elas dormiam em cima de máquinas. Então, os locais que eram encontrados, eles colocavam as crianças dormindo. Com isso, essas crianças, elas foram crescendo dentro dos cotidianos das fábricas. E crescendo ali dentro, aí começou também o trabalho infantil, né? Eles viram que não tinham, as mães, os pais que trabalhavam nas fábricas, viram que estavam sem condições de sustentar as famílias, e aí as crianças automaticamente começaram a trabalhar junto com o pai, com a mãe, que já trabalhavam nas fábricas. Nós falando do trabalho infantil, vocês viram a realidade das minas de carvão mineral, né? Onde era retirado o carvão mineral para impulsionar as máquinas. Então, toda essa estrutura, né, essa péssima estrutura, essas condições de vida aí dos operários na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial, elas geraram lutas, geraram contendas, né? Os operários, eles começaram a lutar pelos seus direitos. Então, na última aula aí, né, vocês viram lá naquela parte onde os operários se organizam, porque eles estavam muito insatisfeitos com as condições desumanas de trabalho, né? Então, entre essas condições desumanas estavam as longas jornadas de trabalho, né, mais de 16 horas por dia, em condições desumanas. Eles queriam a redução dessas jornadas de trabalho, né? Salários mais justos, melhores condições de vida. Então, eles não tinham, às vezes, eles não tinham nenhum banheiro para fazer suas necessidades. Os operários, né? Era uma exploração de mão de obra. A mão de obra dos operários na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, era quase que escrava, quase que uma mão de obra escrava. Então, com isso, surgiram aí esses sindicatos. Agora, vamos ver como foram esses movimentos aí, né, pelos operários que aconteceram durante o século XIX. Então, pessoal, durante o século XIX, né, homens, mulheres, crianças eram submetidos a situações absurdas dentro das fábricas na Revolução Industrial. Então, apesar das péssimas condições, essa era a única maneira das pessoas garantirem o sustento. Então, uma legislação trabalhista podia
garantir direitos para essas pessoas, né? Poderia melhorar um pouco a situação. Então, esses operários, eles começaram a lutar por uma legislação trabalhista, ou seja, leis que protegessem os trabalhadores, né? E, a partir daí, surgiram dois movimentos que vocês vão conhecer agora, que surgiram em razão, esses movimentos surgiram em razão das condições de trabalho, né? Das péssimas condições de trabalho, e também esses movimentos queriam uma legislação trabalhista. O primeiro movimento deles foi o ludismo. Olha aí. O ludismo, né, ele surgiu na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. Após o início da Revolução Industrial, a mecanização do trabalho causou a demissão de muitos trabalhadores que passaram a ser substituídos por máquinas. Então, gente, já entre esses anos aí, né, 1811, 1812, existiam as empresas, como eu falei para vocês, as fábricas, né? Dentro das fábricas, eles trabalhavam aí, o método relacionado aí nessas fábricas era manufatura. Vocês já sabem como que funcionava esse método da manufatura. E entre esses anos aí de 1811 e 1812, vários trabalhadores, vários operários, eles foram demitidos porque o trabalho deles foram substituídos pelas máquinas. E aí, esse movimento, né, contrário à mecanização do trabalho, ou seja, contrário à implantação de máquinas, né, trocando o trabalhador pelas máquinas, esse movimento aí contrário às máquinas, ele foi chamado de ludismo. Então, esse nome, ludismo, ele vem do seu fundador, que foi um operário, né? Ele era um operário inglês chamado Ned Ludd. Então, gente, ele teria sido o primeiro inglês, o Ned Ludd, a quebrar as máquinas de seu patrão em resposta à insatisfação com o trabalho nas fábricas, né? Com a precariedade, das péssimas condições de trabalho dentro das fábricas. Então, esse ato também dessa substituição das máquinas, dos seres humanos pelas máquinas, que causou essa revolta aí, e o Ned Ludd, ele conseguiu um grande número de apoiadores, de operários que apoiavam a causa dele. Então, ele invadiu, o que o Ned Ludd fez? Ele invadiu as fábricas do seu patrão, né? E quebrou, com a ajuda de outros operários, eles quebraram várias máquinas. Então, esse movimento aí ficou sendo chamado de ludismo. E a história de Ned Ludd, ela serviu de inspiração para vários operários que aderiam aos movimentos, né, que aderiam ao movimento ludista aí. Então, eles eram incentivados por lideranças desconhecidas. Essas lideranças, né, queriam que os trabalhadores invadissem as fábricas para quebrar os maquinários. Então, tinha sempre um líder, né? E aí, durante esse movimento ludista, aí está embaixo, está ludita, mas não é ludita, é ludista. Vários operários foram presos e até condenados à morte. Por quê que eles foram presos e condenados? Porque, de início, esse ato de entrar nas fábricas e quebrar as máquinas era considerado um ato de vandalismo, né? E com essa forma de vandalismo, a lei não protege nenhum tipo de vândalo. Então, vários desses operários, está certo que eles estavam lutando por melhores condições. Isso aí, gente, foi a forma deles se manifestarem contra os donos das fábricas. E um outro movimento também que surgiu, só um minuto, voltando aí.
esse movimento ludista, né, que eu disse, foi duramente reprimido pelos, pelos policiais, vários operários foram presos e alguns condenados à morte. Pesquisas recentes apontam que o ludismo, né, foi uma reação radical ao sistema fabril, ou seja, às fábricas. Então, de acordo com alguns historiadores, o objetivo do ludismo era mostrar que a fábrica ela não era a melhor forma de organização do trabalho e da vida. Então, esse era o objetivo do ludismo. E o outro movimento, né, que surgiu foi o cartismo. O que foi o cartismo? O cartismo foi o primeiro movimento da classe operária a promover uma organização nacional contra a exploração de trabalhadores na Inglaterra. Então, gente, esse movimento ele foi mais pacífico do que o ludismo, né? Porque o ludismo ele está meio que ligado ao vandalismo, que era o ato de destruir o patrimônio de uma outra pessoa. Então, ele estava ligado ao vandalismo, mesmo que eles estivessem defendendo uma causa. Então, o cartismo, esse movimento cartismo, ele nasceu em Londres no ano de 1837, quando uma pequena associação de direitos dos trabalhadores, né, pretendia reconhecer esses direitos dos trabalhadores. Esses direitos chamariam sufrágio universal masculino secreto, que daria a liberdade de voto a qualquer homem adulto, independente da situação econômica. Então, o cartismo ele surgiu, não foi só no sentido operário, defendendo os direitos dos homens, inclusive do sufrágio universal masculino, o direito do homem adulto, né, de liberdade de voto em qualquer situação. Não importa a situação econômica que esse homem se encontrasse. Então, esses direitos dos trabalhadores, né, de participar do parlamento inglês, ele tinha limitações de acordo com mandatos políticos. Então, dentre esses direitos aí, eles queriam também, né, os operários, eles queriam direito a participar do parlamento e dos mandatos políticos, como a diminuição das jornadas de trabalho. E esse movimento político, ele foi liderado por Bronte O'Brien, um homem chamado Bronte O'Brien, né? E essa carta, esse é um trecho da carta ao povo. Olha só. Nós dizemos à honrada Câmara da Grã-Bretanha que as leis que criam a carestia dos alimentos e as que rareiam o dinheiro devem ser abolidas. Os impostos devem recair sobre a propriedade e não sobre a indústria. O bem-estar de grande número de pessoas, né, único fim legítimo, deve ser a única preocupação também do governo. Agrade, pois, respeitável a Câmara esforçar-se em fazer uma lei que garanta a todo cidadão masculino maior são de espírito inocente de qualquer crime, o direito de votar para deputados do parlamento que institua o voto secreto para todas as eleições parlamentares futuras. Então, gente, essas cartas, né, elas foram enviadas para que os trabalhadores, eles ajudassem na luta dos direitos trabalhistas. Não só na luta dos direitos trabalhistas, mas também na luta deles terem o direito de votar, né, o direito de voto aí para deputados no parlamento inglês. Então, essa foi uma carta e essa petição foi levada para as assembleias de trabalhadores de todo o país e ela foi assinada, recebeu 1 milhão de assinaturas, como se fossem os abaixo-assinadas. Os abaixo-assinados, as pessoas que aderem
são as pessoas que aderem a uma causa, né? Então, várias pessoas assinaram aí a favor desse movimento cartista, né? Ele enviava cartas ao parlamento pedindo a legislação, pedindo que fosse elaborada uma legislação trabalhista, que as pessoas pudessem ter direito a voto também. Então, muitos trabalhadores que aderiram ao movimento, né, a esse movimento cartista, eles foram agredidos e eles foram presos. Por quê? Todo movimento, toda manifestação, geralmente acontece algum tipo de violência. E o conflito mais grave ocorreu em um grupo de mineiros que entrou em confrontos com soldados, resultando em mais de 10 mortos e muitos feridos. E sempre esses movimentos, eles eram duramente reprimidos. Então, no ano de 1840, o movimento cartista, né, apresentou uma nova petição em defesa da criação de uma jornada de trabalho. E essa petição recebeu mais de quase 4 milhões de assinaturas, ou seja, mais da metade da população masculina da época. E, aos poucos, os operários, eles iam conseguindo pequenas vitórias, mesmo sendo reprimidos, sendo duramente reprimidos, mesmo que as causas, a gente pensa que as causas estariam longe de serem olhadas, né? Isso que era uma causa humanitária das condições de trabalho dos trabalhadores nessas fábricas. Então, aos pouquinhos, isso não aconteceu da noite para o dia, levou um bom tempo que isso acontecesse, para que isso acontecesse, né? Aos poucos, esses trabalhadores, eles foram conseguindo essas pequenas vitórias. E aí, as leis trabalhistas na Inglaterra, né, entre o fim do século XIX e o início do século XX, elas começaram a melhorar um pouco as condições dos trabalhadores na indústria e no campo. Além dessas leis servirem de exemplo, né, essa luta dos operários na Inglaterra, dos trabalhadores na Inglaterra, elas serviram de exemplo para os trabalhadores, os operários do mundo inteiro. Então, baseados aí nessas lutas, vários trabalhadores, eles criaram os sindicatos de defesa do trabalhador. Inclusive, aqui no Brasil tem a legislação trabalhista, né? Apoiada, entre aspas, pelo Ministério do Trabalho. A legislação trabalhista, ela serve para garantir os direitos e, assim como os direitos, também temos deveres. Nós, trabalhadores, nós temos direitos e deveres. E a legislação trabalhista serve para garantir aí esses direitos e deveres. Aparece aí, pessoal? Então, olha só. Garotos, Letícia. Então, pessoal, assim nós encerramos a unidade 4, né? Já? Sim. Ficou faltando só uma partezinha para encerrar. Por quê? A maior parte ela foi na videoaula, né? Então, ficou faltando só o nudismo e o cartismo para encerrar a unidade 4. E aí, eu quero saber se vocês três que estão aqui, vocês assistiram a videoaula. Eu assisti. Vitor? Pera aí, a que você postou sobre, tipo assim, a primeira que a senhora postou explicando o começo de tudo, ou você postou uma nova? Não, eu postei a quarta-feira explicando o início da Revolução Industrial. Ah, tá, isso eu assisti. Então a senhora explicou ontem para a Letícia. Isso, e ontem eu falei sobre isso também no chat que a gente teve à tarde, né? Calma. Nós fizemos um chat aqui à tarde. Eu ia guardar o tênis. Miguel Andrade, muito prazer em ver você aqui. Primeira vez que você aparece no chat meu, numa videoaula, né? Miguel, um amigo de mim. Então, Miguel, você está sumido. Eu não tenho recebido atividades suas, nem do Lucas.
E aí? Vocês estão com alguma dificuldade de ter acesso ao portal? Inclusive, assim que terminar essa aula, eu vou postar essa aula no YouTube. E depois que eu postar essa aula no YouTube, já tem atividade lá no portal que eu deixei para vocês lá, tá? Pode acessar lá que tem exercício aí dessa unidade. Eu pedi para fazer lá no portal, eu estou pedindo para fazer as atividades, a letra B do número 5. Para terça-feira. Presta atenção nisso aí, tá? Página 432, Miguel. 432? Até agora não dá uma lá, né? Viu, pessoal? Então, o exercício de hoje, da aula de hoje, é para fazer a página 432, só as atividades, tá? A tarefa, não. A tarefa vocês vão fazer, eu vou passar para terça-feira, como a unidade é grande, os exercícios são grandes, eu preferi dividir a unidade. Então, eu passei uma parte hoje, que é a atividade. Espera só um minutinho, Vitor. E a parte de tarefa eu vou passar para terça-feira. Não tem nada de geografia, não? Aula de quarta. A senhora passou algum dever para geografia? Eu passei ontem. Quais páginas? Tá? Ah, tá, peraí. Ontem nós fizemos um chat de geografia, não foi? E foi. Eu já tinha encerrado aí a unidade. Que era às 8 horas. Pois é, eu já tinha encerrado a unidade. E aí, eu não passei exercício de geografia, não. O exercício que foi passado foi só aula online. Teve dever, não. Peraí, só um minuto. Professora, você passa o seu dever de geografia, professor? Foi a 365 a 368. 355, 358. Não, presta esse caderno que a polícia não escreveu. E 65. Não, você escreveu na mão. Não, o caderno não, eu escrevi na mão. Até 368. 358 a Meu Deus. 350. Eu acho, no final do vídeo, eu deixei É dever para vocês no final do vídeo. 365. Não, 365, o exercício. Deixei lá sim. O Lucas tá sujo. O restante aí da unidade. Então, pessoal, nossa aula hoje é história. Tem alguma dúvida aí sobre os exercícios? Miguel, você que está tão sumido, Miguel, você está posta lá no YouTube? Eu tô vendo? Tá assistindo? Eu tô. Pois é, então tá. Olha só, pessoal, vou encerrar a aula de hoje. Eu quero que vocês assistam a videoaula, quem não assistiu, quarta-feira. Presta atenção. Videoaula, quarta-feira. Quem não assistiu. Viu, Vitor? Depois, assistir essa aula online aqui para encerrar, né? Para fazer o exercício. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp, tá? Inclusive, tem até um exercício aí sobre o ludismo, que a gente acabou de falar dele aí, ó. Que foi aquele movimento em que eles quebraram todas as máquinas, né? Iniciado aí por um operário chamado Ned Ludd. Aí, ó, tem um exercício aí no número 5, é sobre o ludismo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês consultem as aulas online e as videoaulas, ok? Só dessa unidade 4 tem uma videoaula, que está lá na plataforma, e a aula online de hoje. Pode falar, Vitor. Professora, só uma pergunta. Professora. Espera aí, deixa eu ouvir o Vitor. Lucas, só um minutinho. Fala, Vitor. Ele esqueceu de ligar o microfone. Professor. Nossa, o chão tá brilhando, tá dando pra ver meu reflexo. É a 1 até a 3 ou a 1 até a 5? Da 1 até 5. Até a letra B do número 5. Tá escrito lá na plataforma, tá? Esse exercício está postado lá. E lá eu tô pedindo também para assistir as quem não tá aqui nessa aula online de hoje, lá eu tô pedindo online para realizar os exercícios. Assim. Professor, você tem noção quando vai voltar às aulas? Nossa, Lucas.
Eu quero que volte. Também, então eu tô ficando em casa fazendo dever, Nossa, né? trabalhando. gostaríamos. Aposto que vocês nunca trabalharam tanto, né? Vocês acham que para nós também tá fácil? Não, Olha, tá pior, você deve estar trabalhando professores, tudo. nós, professores, nós estamos trabalhando 3 vezes mais. Então, assim, se vocês Só querem que as 3? aulas voltem rápido, Achei que era 5. acho Só que é 3? mais de 3, né, Letícia? Aham. Só, quer dizer, né? A gente não tá tendo tempo para nada. A minha casa, então, ainda bem que não Maria parou para Chiquinha. todo lado. Hã? Mas então, isso Letícia, é Maria necessário. Ai, mas acho que é trabalho. Então, olha só, Ah, gente. não tem quem que ouvir. Isso é necessário nesse momento. Então, Lucas, olha, a gente ainda não tem uma data certa definida para passar para vocês, né? É o que tudo indica. A gente continua aí de quarentena, infelizmente, porque se dependesse de nós professores, se dependesse da direção da escola, a gente já estava trabalhando há muito tempo se pudesse. Só que nós seguimos uma hierarquia, né? E de acordo com a hierarquia do governo, a determinação para as escolas é continuar fechada até segunda ordem, né? Então, olha só, pessoal, Mudou de novo. Oi. qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem mensagem para mim no Zap. Eu respondo, não importa se é minha aula, se é fora do dia, eu Só não sempre me dá umas respondo, 10 horas da noite. ok? Sempre vocês que não colocam aquele acúmulo de mensagem, que aí dá pra gente visualizar quando tem alguma pergunta pra gente lá. Porque tem das 300 mensagens, como que a gente acompanha isso? Não tem condições. Pô. Às vezes a gente Eu nem nem entro responde. no grupo. Eu nem Então, mando mensagem dele. Nem? não, Que? acho que vocês e o nono ano também deu uma sumida. Mas tinha dia que, igual eu desligo meu celular, a gente vê aqui, ó. Então, às vezes não dá conta de acompanhar. Mas sempre o 8º ano sempre posta pouca coisa. E dá pra gente ver direitinho. Você tirou... É o quê, Miguel? Hoje vai ter outro vídeo aula? Não. 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 Ô, Miguel. Pô, velho. Ô, Glória. Tá acordando tarde, hein, filho de Cristo? Então, dá um barulho muito grande. E seria bom que a gente pudesse deixar aberto, né? Sem ter que interromper quando fosse necessário. Deixar eu conversar direitinho, mas para vocês me ouvirem, eu tenho que desligar, infelizmente, tá? Através do WhatsApp, façam os exercícios, acessem as aulas agora. Eu não vou pôr ela lá agora, não, porque agora eu tenho que fazer almoço, né? Então, ela vai estar lá disponível até mais tarde. Eu mando o link aqui no grupo do 8º ano, beleza? Então tá. Beijos para vocês, até a próxima aula, viu? Até, professor. Vou fazer agora Até, essa atividade. professora. Fazer daqui a pouco. Então ótimo. Para terça-feira, hein? Viu? Eu tô aguardando aí, Vou tá, mandar Miguel? Tá. Se eu mandar no pode- privado da senhora, vale? Tipo assim, eu pegar, abrir o privado e mandar? Não. Não? Ô, Lucas, eu vou te falar uma coisa. Olha só. Os exercícios para as aulas, elas serem validadas, igual para... Então, para serem validadas, nós temos que receber os exercícios somente através de e-mail, tá? Da turma de vocês, que a Jéssica criou lá, tá? Colégio Eringer, 8º ano. Não, Então, é porque só eu enviei dessa pra forma que Renata a e a gente- Renata falou que tinha que ser e-mail. Eu pensei que aí todos os professores têm que ser Não, e-mail. são tudo da mesma forma. Nada que é enviado através de WhatsApp, ele vai dar essas aulas nossas aí, a superintendência vai validar. Se vocês estiverem mandando atividades aí através de WhatsApp, para mim, no caso das minhas aulas de História e Geografia, eu meio do meu, tá? Do meu que fica mais fácil de eu acompanhar, certo? E aquele que vocês têm lá, anapaulavarenga61@gmail.com. Ok? Então tá. O cara tá Encerrando aqui, tá? Obrigada pela participação de Você vocês. chega mais cedo, Miguel, na próxima. Na próxima, meu irmão, já vou estar 6 horas acordado. Ah, tá. Beleza.